Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos iniciando o mês da Bíblia. Cada ano nós temos um tema e um livro da Bíblia para meditar. Nesse mês da Bíblia 2022, nós vamos ler, aprofundar e conhecer o livro de Josué. O livro de Josué, um livro do Antigo Testamento, e que nos fala de toda a epopeia do povo de Deus que entra na Terra Prometida. Tem como tema: o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Josué 1:9. Há um texto base, que a nossa Conferência Episcopal já publicou, onde fala das chaves da leitura e comenta alguns textos do livro de Josué. Acho que é muito importante justamente que nós, durante esse mês de setembro, leiamos o livro de Josué, ao mesmo tempo saibamos o que se refere, qual o contexto, e algum livro que nos explique também aquilo exegeticamente, o livro de Josué. Dessa forma, cada ano um livro bíblico vai nos ajudando a aprofundar ainda mais a nossa espiritualidade bíblica em nossa própria vida. Além disso, nós estamos dentro de um momento muito especial. O último dia 1º, nós tivemos o dia da criação. O Papa Francisco acolheu justamente a proposta dos cristãos ortodoxos de se preocupar com a criação. Então, o convite do Papa para responder com os fatos ao grito da terra. Portanto, o dia da criação foi dia 1º, dia mundial de oração pelo cuidado da criação, e ao mesmo tempo começa um tempo especial, ou seja, esse dia da criação inaugurou justamente o tempo da criação, que vai até dia 4 de outubro, que é dia de São Francisco de Assis. Portanto, temos agora todo o mês de setembro, até começo de outubro, para o tempo da criação, que é uma iniciativa ecumênica inspirada pelo Patriarcado de Constantinopla, que une os cristãos em torno da necessidade de uma conversão ecológica. E o Papa Francisco escreveu justamente uma mensagem para o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, onde ele começa dizendo: escuta a voz da criação, é o tema, o convite do tempo da criação deste ano. O período ecumênico que começa dia 1º de setembro, com o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, e termina no dia 4 de outubro, a festa de São Francisco. Escuta a voz da criação. O tempo, o convite que o Papa nos faz nesse dia 1º de setembro, que vai até o dia 4 de outubro. A nossa responsabilidade pelo meio ambiente e pela criação como consequência do Evangelho. Somos responsáveis por uns pelos outros e também pelo futuro. Do outro lado, aqui em nossa arquidiocese, nós estamos vivendo o centenário do Congresso Eucarístico aqui do Rio de Janeiro. Foi o primeiro Congresso Eucarístico que aconteceu em nosso país, depois da República, antes de começarem os demais congressos eucarísticos. Foi o Cardeal Leme, que teve várias iniciativas, como a Universidade Católica, o Santuário da Oração Perpétua, também a questão do Cristo Redentor, também que convocou e presidiu esse Congresso Eucarístico de 22, comemorando os 100 anos da independência. Neste ano são 200 anos da independência e 100 anos desse Congresso Eucarístico. Começamos no sábado, dia 3, com a missa e procissão na Catedral Metropolitana, com várias outras solenidades, inclusive a apresentação dos novos monsenhores da nossa arquidiocese. Além disso também, nós temos o dia da Eucaristia, no domingo, para ainda mais chamar a atenção do nosso povo sobre a importância da participação presencial, pois na segunda-feira todo o trabalho das catequeses por vicariatos também, e assim vai, cada dia um aspecto, até culminar no dia 7 com a missa de manhã no Redentor, com 9 crianças, representando cada vicariato da nossa arquidiocese, assim lembrando um pouco desse centenário do Congresso Eucarístico da nossa arquidiocese e, ao mesmo tempo, rezando pelo nosso país, de tal maneira que nós possamos viver aquilo que é justamente o tema e lema desse Congresso Eucarístico.
O tema que nós escolhemos é a Eucaristia, alimento da unidade, da esperança e da fraternidade. O lema é aquele mesmo que o cardeal Leme colocou na sua época, há 100 anos. Jesus percorria toda a Galileia, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. E nós fizemos uma carta pastoral que nós publicamos já há 3 meses. A gente fala justamente um só coração e uma só alma, para que todos sejam um. Um só coração e uma só alma é o lema de Dom Leme, e para que todos sejam um é o lema que eu também escolhi, de tal maneira que nós estamos nesse clima de centenário do Congresso Eucarístico do Rio de Janeiro, que nos prepara também para o Congresso Eucarístico Nacional, que vai ser em novembro, em Recife. E nós também queremos saudar as irmãs de Madre Teresa de Calcutá. São 25 anos, e totalmente o dia 5, né, nós temos aí a celebração do dia de Santa Teresa, né? Ela morreu em 1977, aos 87 anos, na Índia, né? E foi canonizada no dia 4 de setembro pelo Papa Francisco. Portanto, nós rezamos também, e nesse caminho nosso de igreja, e vemos quantos passos vamos dando e quantos belos exemplos recentes nós temos em nossa vida cristã. Caríssimos amigos e irmãos, nesse domingo que nós estamos vivendo, final de semana, é o 23º domingo tempo comum. Estamos já nos aproximando do final. Com 34 domingos, nós concluiremos o ano litúrgico e também o tempo comum. E a leitura do Evangelho nos fala de uma palavra muito importante. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Aquela multidão de muita gente que estava entusiasmada por tantos aspectos, seja de milagres, seja das palavras de sabedoria de Jesus, seja pela presença do Mestre, tantas pessoas que acompanhavam. Grandes multidões, fala aqui Lucas, né? E nós sabemos que Jesus está se caminhando para Jerusalém, onde vai entregar sua vida por todos nós. Ele se vira, se volta e diz: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, Deus vai lembrar do primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Ser discípulo de Jesus é colocar Deus acima de tudo. Nós vamos amar, sim, pai, mãe, irmãos, filhos, vamos buscar mente o Senhor, mas Deus em primeiro lugar. Buscar a Deus e, por causa de Deus, amar o nosso semelhante, amar a nossa família, que nos dá um equilíbrio diferente, nos faz viver e conviver no perdão, na reconciliação. Aí está a diferença. Quando nós colocamos a pessoa humana como a absoluta e nos decepcionamos, é uma crise onde nós perdemos muitas vezes o sentido da nossa vida. Mas quando Deus está realmente no seu lugar, e no lugar do nosso coração, no coração do homem, da pessoa humana, saberemos conviver com as várias frustrações que os parentes, a humanidade, as situações colocam, e mesmo as dores e as cruzes da nossa vida, quando Deus me está no seu devido lugar em nosso coração. E aí Jesus vai comentar, vai falar de algumas comparações, ou seja, necessário para poder enfrentar tudo isso, que a pessoa seja madura na fé. Querendo construir uma torre, primeiro ver se pode terminar, senão chega pela metade e não termina. Ou seja, também, ou ainda, o rei que vai guerrear com outro, vai calcular se com o exército que tem, dá para vencer o outro que vem, não é? Ou seja, se não, vê que já está fraco e vai perder, tem que fazer logo a convivência e o tratado para conviver um com o outro. Né? E aí então fala Jesus, a conclusão do Evangelho desse final de semana. Do mesmo modo, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos e irmãs, para se poder caminhar, subir montanhas, a gente não pode levar muito peso nas costas, temos que ser ágeis. E muitas vezes na nossa vida nós levamos muitas coisas, temos muitos apegos e não conseguimos caminhar, porque somos muito pesados com aquilo que levamos em nossas costas. Quanto mais buscamos ao Senhor, mais somos leves para levar adiante a nossa vida. Portanto, o Evangelho é muito claro, ou seja, para seguir a Jesus Cristo, supõe essa leveza, essa abertura de coração,
para buscar o Senhor acima de todas as coisas. São aqueles que buscam o Senhor, caríssimos irmãos e irmãs, que também vão ter a sabedoria, como fala o livro da sabedoria, que é a primeira leitura desse domingo. Ou seja, quem que pode conhecer os desígnios de Deus, ou quem pode imaginar os desígnios do Senhor, não é? Ou seja, mal podemos conhecer o que há na terra e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem investigará o que há nos céus, não é? Ou seja, conhecer a vontade do Senhor. E Cristo nos revela bem claro para nós, né? Ou seja, só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra. E os homens aprenderam o que te agrada, pela sabedoria foram salvos, né? Ou seja, é o Senhor que nos revela o seu plano e sua vontade. É o livro da sabedoria, que lembra um pouquinho também Salomão, que pediu o dom da sabedoria, que nos dá o dom de podermos realmente encontrar esses caminhos. Sem dúvida, meus irmãos e irmãs, seguir a Jesus Cristo supõe toda uma sabedoria e toda uma iluminação em ver o mundo de acordo com o plano e a vontade do Senhor. E nesse sentido, a segunda leitura, a carta de São Paulo a Filémon, nos fala que os cristãos caminham no mundo dentro das várias realidades tremendas do mundo, mas com outro tipo de ideia e situação. Paulo escreve um bilhete a Filémon, né? Eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, eu te faço um pedido em favor de meu filho, que veio nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Paulo vai escrever para Filémon, que era cristão também, que ele encontrou um escravo fugido, que estava preso, e que agora ia ser devolvido ao seu dono. Então, ele vai escrever a Filémon. Agora, justamente, ele foi evangelizado, ele encontrou-se com o Senhor na prisão. Por isso ele foi retirado agora se você vai voltar à sua casa, recebe-o como irmão, ou seja, não mais como escravo, né, mas muito mais que isso, como irmão querido, muitíssimo querido por mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, como por irmão no Senhor. Assim, se está em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. É um novo tipo de relacionamento, ou seja, os cristãos não concordam com a escravidão. Vão lutar e vão dizer que é contra, mas enquanto existe isso, né, ou seja, devem ver de outra maneira, de outro modo, ou seja, receber o outro como irmão e não mais como escravo, como fala aqui São Paulo a Filémon sobre Onésimo. Assim acontece muitas vezes também, ou seja, existe aquilo que é institucional, né, que conforme vários países têm nas suas realidades todas, mas o relacionamento dos cristãos tem uma outra pauta, tem outro modo de ser. Então essa é a sabedoria que lembra a leitura primeira, e esse é o segmento de Jesus Cristo, que nos faz conviver de um modo diferente, nos faz olhar para o outro como irmão, como pessoa que nós amamos, respeitamos e queremos bem. Enquanto o mundo tem outro tipo de relacionamento, outro tipo de discriminação, muitas vezes, discrimina as pessoas, falam contra as pessoas, etc., há uma certa incoerência e contradição com aquilo que o mundo fala. Eles querem que esteja toda a liberdade, mas reclamam quando a igreja acolhe todas as pessoas. Isso vai muito claro, porque as coisas não são a favor desse ou daquele, são contra a igreja com seus valores, com aquilo que ela defende, e bom sempre criticar a igreja de diversas formas. Por isso, nós somos chamados a tomar nossa cruz e seguir a Jesus Cristo, ou seja, sabendo que não basta ser da grande multidão, somos chamados a uma opção pelo Cristo, de caminhar com os valores cristãos, com a sabedoria que vem de Deus, de tal maneira que os nossos relacionamentos sejam diferentes e possam ser fermento no meio da massa. Meus irmãos e irmãs, que nós, nesse mês de setembro, mês da Bíblia, vamos ler, aprofundar o livro de Josué, estamos no tempo da criação, tempo de refletir sobre o meio ambiente, e ao mesmo tempo com vários exemplos, como Madre Teresa de Calcutá, que vamos celebrar nesse dia 5 próximo, nos ajude cada vez mais e melhor a vivermos a nossa vida como cristãos, como povo de Deus, como segmento do Senhor nosso Deus, que nos faça viver e testemunhar em quem nós cremos e como nós cremos numa vida nova. Que Deus te abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.